Olá! Hoje nós vamos falar de Atos, capítulo 27, fazendo o estudo aqui na Bíblia de Estudo Pentecostal. Pedimos que o Senhor venha falar conosco, trazendo revelação ao nosso espírito, né? No 27, 24, diz assim, dizendo, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Paulo estava num navio indo para a Itália e esse navio sofreu um naufrágio, né? Mas um anjo de Deus apareceu a Paulo dizendo que o plano de Deus para ele era que ele fosse para Roma diante de César e que o plano de Deus iria se cumprir, né? Então, aconteça o que acontecer, quando nós cremos no que Deus falou, na promessa de Deus, no que Deus tem de propósito para a nossa vida, só vai acontecer o que ele permitiu, que ele determinar. Então ele deixou, tudo bem, aconteceu o naufrágio, mas a vida de ninguém se perdeu, muito menos a de Paulo, porque o plano de Deus tinha que se cumprir também. E aí diz assim, enquanto Deus tiver um lugar e um propósito na vida de alguém aqui na terra, e tal pessoa buscar a Deus e seguir a direção do Espírito Santo, o Senhor o protegerá da morte. Todos os fiéis de Deus têm o direito de orar. Ó Senhor, sou teu, sirvo a ti, sê tu meu protetor. Isso significa que as pessoas não irão morrer? Não, isso não significa que as pessoas não irão morrer. Isso significa que as pessoas só irão morrer quando Deus permitir, quando elas tiverem cumprido o propósito delas. Aí sim elas poderão partir. Deus ainda tinha um plano muito grande na vida de Paulo através da prisão dele em Roma. E Deus mostrou o favor dele para com Paulo e automaticamente para com as pessoas que estavam junto dele no mesmo lugar. Então, só por causa de Paulo, todas as pessoas que estavam no navio foram guardadas também. Morrer não é um problema. O problema é para onde eu vou depois que eu morrer. Essa tem que ser a nossa maior vigilância, né? Maior interesse. É aonde eu vou passar a eternidade. Porque o tempo aqui na Terra, comparado com a eternidade, é muito pequeno, né? E no 25 diz assim, portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Paulo já tinha algumas experiências com o Senhor falando com ele, né? Então ele entendia bem o que significava, né, a palavra do Senhor. E aí Paulo é um prisioneiro no navio, sem deixar de ser um homem livre em Cristo e viver na presença de Deus, liberto do medo. Ao passo que os demais que estão com ele no navio achavam-se aprisionados pelo terror por causa dos perigos que o cercam em alto mar. Nesta vida, somente o crente sincero e fiel, que experimenta a presença de Deus, pode enfrentar os perigos da vida com coragem e certeza em Cristo. Paulo não tinha medo de morrer, né? Ele sabia para onde ele iria. Ele ia, né? Ou para onde ele foi, com certeza, após sua morte. Mas as outras pessoas que estavam ali tinham medo da morte, porque as pessoas têm medo da morte porque elas não têm certeza para onde vão, não fazem ideia para onde vão. E essa incerteza gera um medo muito grande, né, da morte. Então, quando a pessoa ela conhece a palavra, ela lê a palavra, ela sabe o que é realmente, o que significa ser salvo por Jesus, ela não tem mais medo de nada, nem da morte, né? E no 31 fala assim, disse Paulo ao centurião e aos soldados, se estes não ficarem no navio, não poderei salvar-vos. Tinham alguns funcionários do navio, alguns soldados do navio que queriam fugir. E aí, né, Paulo fez essa declaração. Essa declaração de Paulo parece colidir com os versos 22 e 24. Se Deus prometer a Paulo que pouparia a vida de todos aqueles que navegavam com o apóstolo, e Paulo lhe cita essa promessa incondicional dizendo, não se perderá a vida de nenhum de vós, no verso 22, como a deserção dos marinheiros poderia provocar a morte dos passageiros? A resposta jaz na verdade bíblica de que as promessas de Deus ao seu povo são normalmente sujeitas à condição da obediência à sua vontade. Então Paulo deixou bem claro, se esses marinheiros fugirem, eu não garanto que todos irão se salvar. Mas como Deus prometeu que todos iriam se salvar, então é para todos ficarmos juntos, né, unidos. E eles fizeram... Primeiro eles não ouviram a Paulo, por isso o navio acabou naufragando. Mas depois que eles resolveram ouvir o que Paulo disse e obedeceram a toda a direção que Paulo deu, todos se salvaram, né? E eles passaram 3 meses ali
numa ilha, muito bem tratados, e depois eles seguiram viagem em segurança. Então, o que Deus prometeu, ele vai cumprir, e o plano de Deus ninguém pode frustrar. Amém?